Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando os estudos do livro Fundamentos do Capablanca, agora nós vamos a um final aí bem complicado, né? Dá uma olhada, né? Pois esse final foi jogado pelo Capablanca contra o Creighborg no campeonato do estado de Nova York de 1910. É que eu falo assim, um jeito muito interessante de aprender finais de abertura é estudar os jogos dos grandes mestres, dos grandes GMs. Tanto os do passado quanto os do presente, né? Costumar, por exemplo, saber quem que é, sei lá, depende do tipo de abertura que você gosta, seguir, procurar um grande GM, um cara bom para você seguir, ver como que ele joga, como que ele defende, como que ele ataca. É muito interessante. Aqui vamos ver esse jogo do nosso querido grande mestre Capablanca. O que, que o Capablanca critica muito do jogada negra? A jogada negra, o cara entrou, as negras entraram numa política de espera. E ele acha que isso daí deve ser sempre criticado, que muitas vezes leva ao desastre. A melhor maneira de defender essas posições é assumir a iniciativa e manter o oponente na defensiva. Vamos lá. O primeiro lance das negras, torre A8. Pensa bem esse movimento. É o tipo de movimento que, sinceramente, não tem nada a ganhar com esse movimento. O que ele aconselha? Seria muito melhor jogar A5, depois seguir para D4, a menos que as brancas jogassem B3. Daí não, mas se não, é A5, A4, isso aqui. Isso consertaria a ala da dama. Depois disso, ele poderia decidir que demonstrações poderiam fazer com suas torres para manter a torre seus oponentes afastados. Daí jogou aqui, torre D4. Olha esse movimento. Esse movimento, ó, evita que esse peão venha para F4. Tá? É um movimento muito melhor. Agora jogou torre F6. Provavelmente com uma ideia de demonstração na ala do rei, né? Provavelmente ele vai avançar e vai vir com coisa, mas daí jogou B3, C por B3. Ó, aqui, se você for ver, ó. Aqui foi para ajeitar os peõezinhos das negras, né? C por B3, A por B3. Agora tem os dois peõezinhos unidos. E bora lá. Começou a trazer o rei F7, o rei D3, o rei também começou aí. Agora, uma jogada que seria muito interessante seria essa, torre A1. Por quê? Vai forçar as pretas a defenderem o rei D7. Ele vai, sei lá, jogar a torre aqui. Jogar, por exemplo, a torre aqui. E E7 para proteger o peãozinho. As brancas, no entanto, não desejam divulgar seu plano de mostrar ao vez, e assim despertar as negras para o perigo de sua posição. Daí esse movimento que parece ter como objetivo interromper os peões na ala da dama das negras. Torre E7. Torre A1. Agora ele foi no A1. E rei E6. É meio perigoso botar o rei assim no meio. Lógico que é bom, mas é perigoso tomar mate, essas coisas aí no meio.
O melhor lance para ele devia ser jogado a G5. Tá? Ou mesmo vir para cá e atacar o peãozinho aqui de H das brancas. Mas ele jogou torre A6. Jogo lá ameaçando ganhar esse peão aqui. Torre C7. Defendeu. Porque ele poderia ter jogado A6, rei D6. Porque C4 ele ganharia pelo menos um peão. E aqui o rei em E6 não fez nada, né? Mas vamos lá. Torre de A4, duplicou em cima do peãozinho. G6. Agora ele começou a forçar na ala da o rei, na outra ala lá, né? Agora tá, as brancas estão aqui tentando aqui, ele começou a forçar para lá. Ela tá querendo salvar com a demonstração na ala do rei que devia ter começado antes. Porque aqui, olha, ele podia jogar torre F7, porque F4 deixaria o jogo dele completamente paralisado. Pensa bem, aqui F4. Ia paralisar o jogo. Aí jogou H4. Ia desdobrar os peões ali também. H4. É claro que as bancas não podem jogar torre por A7. Por causa de torre por A7, seguido por torre por A7 e torre H6. Atacando o peãozinho aqui não tem como defender, vai cair mesmo. Tem um peãozinho a mais, mas vai igualar aqui, né? E vai manter o peão das brancas duplicado aqui, dobrado. Mas vamos lá. Jogou G4. A posição das negras é meio desagradável, né? Agora aqui você vai desdobrar os peões e vai formar uma massa forte aqui, né? O que você jogou? Se ele jogasse aqui, daí seria torre pro H4, que ficaria numa situação meio embaraçosa. Ele não podia voltar com o rei, nem poderia fazer muito com as duas torres. Ele praticamente teria que jogar H6, enquanto as brancas responderiam com B4, ameaçando ganhar um peão por B5. Como se isso não bastasse, ele pode jogar rei D4 e ser seguido finalmente pela entrada do rei em C5 ou E5. É que o rei, aqui agora o rei pode entrar por aqui, né? Em C5. Mas jogaram dama rei E2, G para F3, cheque. Aqui novamente ele não pode jogar H5, né? Porque F4 ia deixar ele paralisado de novo. Bastava se cercar com o rei aqui, né? E o rei brecava tudo ainda. Então, o avanço do peão de H ia tornar o peão de H das brancas defendido. Ele ia ficar quietinho aí defendendo. Por quê? Porque ele impedia a torre de entrar na coluna H. Mas vamos lá.
E daí a torre do rei devia se retirar para F. A torre de F para F7. Para defender o peão de A. Também, dobrando para defender. Isso tornaria impossível para seu rei ir para D7 por causa do peão de A. Porque aqui está praticamente nessa ala aqui. Na ala do rei está tudo. Teoricamente não vai render muita coisa aqui não. As emoções, pelo jeito, vão se dar na dama. Mas vamos lá. As brancas podiam jogar B4, ameaçando ganhar um peão por B5. Ou por ele jogar primeiro o rei D4. E depois do tempo apropriado B5. Ameaçando ganhar um peão por B5. Ou ele pode primeiro jogar rei D4. E depois do tempo apropriado B5. Se não houver nada melhor. Enquanto isso, as negras não podem fazer nada, além de marcar o tempo com uma de suas torres. Compare esse tema de engarrafamento, que eles chamam, não é, mas do travamento da posição com o final do exemplo 57. E veremos que é muito semelhante. Rei F3, rei por F3, torre de F, F7, para defender o peãozinho aqui. E rei E2. Aqui foi um lance meio errado, né? Dá às brancas a chance de empatar. Agora as brancas jogaram B4, rei D6, B5, volta a partida, rei 2, rei D6, B4, torre B7. Isso nunca poderia ter acontecido se as brancas tivessem jogado B4, né? Mas agora vai, H5, não é bom. F4 ofereceu as melhores chances de ganhar força, senão torre G7, H5, torre G2, cheque, rei D3, torre H2 e ganhando o peãozinho, torre A7, ganhou o peão de lá, torre por torre, torre por A7, torre por H5, agora tem esse peão lateral aí, torre A6. Jogou H6. E as negras perderam sua última chance de ganhar, né? Agora vamos ver como vai se desenrolar. F4 seria melhor, dizer então, ó, E por F4, torre B de B7, cheque, rei F1, torre por F4, torre por A7, torre E3, mas o que foi jogado foi H6, F4, bloqueando o peão, ó, tudo bloqueado aqui, né? Os peões das negras estão tudo ficando bloqueado. Torre G7, a torre está querendo entrar lá. Rei D3, torre de G7. Ele não quer deixar o rei entrar aqui, né? Torre A1, torre G7, rei D4, torre G2, torre D6 A2, torre de BG7. Torre G7 teria oferecido maior resistência, mas a posição está perdida em qualquer caso. Mas aqui, ó, rei D3,
Torre por A2, torre por A2, torre E7. Nada valeria, porque ó, C21, torre G1, A6, torre D1, cheque, rei C2, torre H1, tacar o peãozinho, B5, torre por H5, torre por C6, cheque, rei E2, torre A6. E as brancas vencerão facilmente. O que aqui ia jogar? Torre G2, rei E6, torre G7, E7, torre G8, não está afim de trocar, e C5. E as negras estão ficando desesperadas. Ele vê que não tem como mais defender seus peões, né? Torre G6, E6, Bispo C5, cheque, rei D7, torre, rei G7 mais, rei C6, torre por A7, rei por C5, torre F7. E é que fala que aqui e acabou, né? Não tem, se for ver, não tem mais nada para as negras fazerem, né? Vai cair o peãozinho. Esse peão vai cair. E não tem como, né? Vai ficar 4 peões. A torre vai ficar super forte aqui. Ele pode até tocar que ele vai ganhar. Mas vocês viram, é assim, ó, partida muito legal. Vocês viram o que ele falou, que ele estava criticando que as brancas estavam muito passivas, né? Na realidade, as pretas estavam passivas e as brancas começaram a arrumar encrenca para ele a todo momento. Foi assim, muito interessante essa partida. Valeu, pessoal, muito obrigado. Dê o like se vocês gostarem, é lógico. Curta o vídeo, se inscreva no canal caso não esteja inscrito. E vamos continuar nossos estudos. Valeu, pessoal, até mais.